Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Conversas Snag, o nosso programa especial de conversas durante a quarta edição da Semana Nacional da Educação para a Gentileza e Generosidade. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas e sobre indicadores comportamentais com duas convidadas direto do agro que já são parceiras da Educação para a Gentileza de longo tempo. Estou aqui com a Dulce Ciocheta e a Simone Scherler. Dulce, Simone, tudo bem com vocês? Tô ótimo, Marina. A gente está muito feliz de estar aqui no interior do Mato Grosso, Tangará da Serra, e a gente está muito feliz mesmo, muito orgulhosa de estar participando desse podcast junto com você. E é Muito bom. sempre muito bom contribuir com o projeto, Marina, mostrando as práticas e como é fácil implementar e como é grandioso esse projeto. Bom, que alegria! Para quem está conhecendo vocês agora, eu vou contar um pouquinho da história de vocês. A Dulce, natural do Paraná, começou sua carreira como professora e sempre teve esse olhar de educação e desenvolvimento humano. Atualmente é a diretora administrativa na Morena Agro, trabalha com liderança, com visão estratégica, com inovação. E em 2018 foi reconhecida com o Prêmio Mulheres do Agro, concedido pela Bayer e pela ABAG. Integrou o Conselho de Sustentabilidade também da Bayer Global. É coautora do livro Elas e o Agro e representa o Brasil no Global Farmer Network, uma rede internacional que conecta lideranças do agronegócio em diversos países, fortalecendo o diálogo global sobre agricultura sustentável, inovação e protagonismo do produtor rural. E a Simone é gestora de gente do Grupo Morena, formada em exatas, bacharel em ciências contábeis, especialista em direito do trabalho, processo do trabalho, já trabalhou em várias empresas, incluindo a área de alimentação, cantinas nas fazendas, concessionária agrícola, escritórios de contabilidade e especialmente desenvolvimento humano na área de educação, coordenando o RH de diversas fazendas, ou seja, tem mais de 20 anos na área de humanas como RH generalista. O que eu posso falar para a nossa audiência aqui é que estamos super bem eh, preparados com duas super profissionais para que a gente possa discutir o que a gente mais gosta de fazer, falar sobre gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. As nossas conversas aqui, elas são sempre intrigantes, inquietantes, e o nosso objetivo é, durante essa semana, tirar as pessoas da zona de conforto, para que a gente possa, ao discutir essas questões, olhar para a gente, olhar para o lado, olhar para o mundo e ver o que pode ser diferente, né? Como é que a gente pode aprimorar as nossas relações com esse mundão. Então, assim, vou começar falando de gente no agro. Como é que vocês estão vendo as pessoas hoje? E vou puxar, já fazendo mais um recorte na conversa. O que que está acontecendo com a saúde mental das pessoas como um todo? Vamos olhar a partir do agro, né? Então, Marina, falar da saúde mental dentro do agronegócio é um tema que é necessário, porque os números, as pesquisas, as estatísticas falam que a atividade que mais sofre com a saúde mental é o agronegócio, apesar de a gente achar que são outras atividades, por causa dessa pressão que a gente tem em cima do clima, em cima do valor, em cima, principalmente se você trabalha com commodities, então essa questão toda internacional, a nossa legislação também ela é bastante robusta, seja ela trabalhista, ambiental, fiscal, contábil. Então, a todo tempo, o agricultor, o colaborador, ele é exposto a todos esses fatores. E a gente fica prejudicado realmente com a nossa saúde mental. Mas isso, não só no agronegócio, mas a nível de mundo, as pessoas falam que nós estamos, os especialistas falam que nós estamos doentes, né? A nossa saúde está comprometida em função de vários fatores, principalmente a introdução da internet, as mídias sociais, essa exposição a todo o tempo que a gente tem de fake news, não tão fake news, mas enfim, tudo isso vai trazendo para a gente uma sobrecarga de informações que é muito difícil você lidar com tudo isso.
E aí, dentro do agronegócio, no nosso caso, ali na Morena Agro, a gente tem um olhar muito, mas muito especial para isso tudo. E na pandemia, depois da pandemia, durante a pandemia, a gente intensificou ainda mais esse olhar. E a gente tem projetos, programas que vão atuar diretamente na saúde mental desse nosso trabalhador. E isso não tem como, é um caminho sem volta. E principalmente no Brasil, que já fala, né? O tanto que nós estamos doentes aqui, quanto que a nossa população está doente. Então, não tem outro jeito, você precisa olhar para isso, você precisa tomar atitudes para isso, e eu acredito que aí a semana, acredito não, tenho certeza absoluta, que a semana da Educação para Gentileza e Generosidade veio trazer para a gente mais uma cutucada. Como vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Tirou, como você falou agora, tirou a gente da zona de conforto. O que eu posso fazer de diferente? E é isso que a gente tem feito aqui na Morena Agro, não é, Simone? Isso mesmo. Então, assim, na verdade, já era uma preocupação cuidar de gente, né, desde a da fundação da Morena, né, esse olhar para as pessoas, para o negócio, o equilíbrio. Então, desde a pandemia, a gente começou realmente internamente fazer programas de saúde, levando, quebrando esse tabu também, que não, você não está sozinho, você tem amparo, a empresa também pode te auxiliar, levando temas desconhecidos para esse público, né, que nunca teve acesso a um psicólogo, a um psiquiatra, né, só ouvia falar de longe distância. Então, a gente levou isso para dentro da fazenda naquela época. E aí, como a dona Dulce falou, é um caminho sem volta. Então, hoje, quando a gente ouve sobre a NR1, as empresas estão arrancando os cabelos, falando como eu vou implantar, para nós já é algo muito orgânico, muito natural, porque desde essa época a gente já estava implantando, né, regrando essa cultura, né, que ainda está pequenininha, mas que a gente vê que vai crescer cada vez mais. E aí vem só somando com outras ações. Então, hoje a gente tem um programa robusto, eu acredito que robusto, porque começou com palestra com esses profissionais, depois a gente veio com um programa, né, falando saúde mental importa sim, vamos falar sobre isso, vamos conversar. Depois veio aplicativo, né, levando ao colaborador acesso a esse tipo de profissionais com um valor muito mais acessível do que concorrência no mercado, e até mesmo levando essa presença para dentro da fazenda, porque ele tem dificuldade de sair do campo para fazer uma consulta com um profissional. E aí agora, né, à frente de muitos também, implantamos, né, o apoio de uma escutativa internamente, uma psicóloga que vai quinzenalmente dentro da fazenda, né, com consultas agendadas, e eles se sentem muito à vontade de estar indo conversando com um profissional que vai estar direcionando eles carreira, família, problemas, né, desafios para eles superarem. Então, está sendo muito proveitoso e muito vantajoso esse investimento nosso. E uma pergunta: existe produtividade sem saúde mental? Na verdade, assim, a gente está na era da inteligência artificial, mas ainda o diferencial de tudo continua sendo, né, o ser humano. Então, esse ser humano é que vai trazer essa produtividade para a gente. Não importa o projeto que a gente queira implantar, a tecnologia que a gente queira adquirir ou instalar dentro da tua propriedade, sempre vai passar por pessoas. Se essa pessoa não estiver bem, não tem como. E aí, quando a Simone fala de lá atrás, né? Então, primeiro a gente teve que desmistificar essa questão de saúde mental, Marina, porque a psicólogo, eu sou da era que falava assim, psicólogo é só para gente louca, nem era psiquiatra, era psicólogo, né? Então, falar de programas como saúde mental importa sim, ou os 7 princípios da educação para gentileza e generosidade, são tabus que a gente vem quebrando dentro do agronegócio, dentro do nosso negócio, que não são temas atuais, são mais temas atuais. A gente até achava que, não, isso é coisa de empresa grande, é de multinacional, não, isso é para a indústria, não, isso é para o varejo, não, sabe? E aí o que acontece?
falar de produtividade, a gente também precisa desmistificar uma outra situação. Às vezes, a produtividade é vista só em relação a números. É uma coisa fria, número, meta, estratégia, e não é isso tudo. A produtividade ela é humana, e esse humano é que é o diferencial das empresas, sem dúvida. E assim, quando você vai implantando situações que elas mexem com o comportamento, com a cultura da empresa, a produtividade realmente ela reverbera. Você acaba colhendo coisas que muitas vezes você não vai medir, elas são intangíveis, mas você vai perceber no jeito que a pessoa trata o companheiro, no jeito que a pessoa se dirige, naquele respeito, quando ela entende sobre cidadania. O que é ser um bom cidadão? Qual é o meu direito, mas também qual é o meu dever? Isso é uma situação bastante importante, porque ao longo da história da humanidade, muitos valores foram se perdendo em função de muitas situações, e aí eles se perderam, mas a gente pode resgatar que precisa. Não tem humanidade, não tem sociedade sem valores como generosidade, gentileza, sustentabilidade. A gente fala muito de sustentabilidade dentro do agronegócio, nos 3 pilares, não só na questão ambiental, mas na questão social, na questão econômica. Então, a sustentabilidade dos negócios ela é primordial. Pensando muito na área ambiental, dentro do agronegócio, se você não cuidar do solo, da água, não tem futuro para o agronegócio. Então, é um outro tabu que a gente precisa desmistificar, que o agronegócio ele é o destruidor, é o desmatador, é o que agride a natureza. Não existe, gente. O agricultor, se ele não cuidar do solo e da água, não tem futuro. Então, nós precisamos cuidar disso também. Então, é isso, né? Acho que essa questão de saúdes, né? Eu vou lançar essa para a Simone aqui. Eu falei de saúde mental, mas eu diria que tem também saúde emocional, saúde afetiva, saúde espiritual, a saúde física, são várias saúdes integradas, né? E cuidar disso tudo eh, ultrapassa, como o Dulce muito bem colocou, né, é uma questão que a gente fala de números, de resultado, e traz essa perspectiva do pensar sustentável para que tudo se sustente. Não adianta ser sustentável financeiramente se você acaba com as pessoas, né, se você destrói a natureza. Mas como é que funciona mudar culturas? Muito se fala, pouco se faz, e nós sabemos que vocês são um exemplo de quem faz. Como é que funciona, Simone, assim, mudar cultura? Para quem pensa, porque muitas pessoas que nos acompanham aqui na Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade, pessoas que vão levar esse material ou para a sala de aula, ou para o ambiente de trabalho, numa organização, as pessoas já colocam a dificuldade como uma barreira e desistem antes de começar a pensar. Já cansa, né? Já cansa. Só de pensar, já cansei. Como é que funciona para dar certo? Não, primeiro a gente tem que ser muito curioso e realmente ir além, né? Eu acho que exercer esse papel como RH é sempre como a dona Dulce fala, a gente não pode estar muito conformado. Conformismo te engessa, né? Então, o que que acontece? A gente sempre tem que estar em evolução. E aí, quando a gente recebeu o presente de ser escolhida como uma empresa piloto no projeto, nossa, a gente ficou muito encantado. Uma, porque os 7 princípios faz parte dos valores da própria empresa. Nós temos valores como paixão, respeito, transparência, né, otimismo. Então, eles se conectaram com os 7 princípios, né? Nós já temos, desde 2018, né, o sistema socioambiental da Morenar, que é o jeito Morena de ser, desenvolvido e reintegrado e trabalhado o ano inteiro com cada colaborador. Então, isso só somou, foi igual o imã, foi puxando, né? Então, assim, e não é nada difícil. Acho que a gente não tem que complicar, como a Mariana falou. A gente tem que descomplicar, né? Existem várias maneiras de implantar projetos de cultura, né? Como entrar, colocar um tema para ser desenvolvido num calendário, fazer um agendamento, né? Sincronizar negócios. Então, assim, nós implantamos em 1 ano e meio, praticamente, os 7 princípios, porque a gente tinha que desenvolver as atividades, trabalhar os temas, parar todos os setores, né, fazer falas, ter convidados,
né, diversificar, colocar outras pessoas para se desafiar. Então, a gente fez em 3, 4 pessoas, né? E a gente foi trabalhando, né, os temas internamente, tema a tema, e eles vão se somando. E é muito gostoso falar sobre os 7 princípios, né? Porque realmente é uma vivência da empresa. Mas as atividades são muito dinâmicas, então as pessoas se conectam, né? Tem cognitivas, tem de montar, tem de desenvolver, tem de pesquisar, tem de depender do outro para concluir uma tarefa. Então, isso é um ganho da cultura, porque daí isso se transforma no dia a dia. Inclusive, depois de 1 ano e meio de implantação, o último, né, a gente fez um TBT, porque a gente foi implantando cada princípio, né, e aí no final a gente fez a junção de todos eles e fez a entrega de uma caneca personalizada do nosso 7 princípios, que é o café, né? O café com 7 princípios. Porque o 7 princípio, ele tem que ser implantado todos os dias. Cultura é repetição. Cultura é realmente acreditar naquilo que você está defendendo. Então, a gente coloca, né? Como a gente escova os dentes todo dia, toma café todo dia, então o 7 princípio tem que estar presente no seu dia a dia. E é desse formato que a gente vem trazendo. Inclusive, depois que terminou a implantação, né, o TBT, a gente participou da Semana, né, Nacional de Gentileza e Generosidade. É não deixar o assunto se perder, né? Ele não cair em decadência. Então, assim, a gente faz posts, usa o material é rico na plataforma, né? Então, é muito fácil, já vem meio que tudo meio que pronto. Você tem que só formatar como você vai implantar. E aí a gente implantou, mandando post na corrente de transmissão, de WhatsApp, mandando a musiquinha, lançando um desafio, pedindo para alguém fazer uma figurinha, né? Então, automaticamente, isso vai se, né, realmente entrando na cabeça, né? Então, inclusive, alguns falam assim, nossa, esse jingle, ele entra na cabeça, gentileza, generosidade, né? Então, assim, fica na cabeça. Quando está na cabeça, chegou também no coração. Então, se está no coração, ele transborda. E fica fácil, não é algo difícil, né? E a empresa só tem a somar. Então, a gente percebeu que só somou, né? Inclusive, temos camiseta também, né, do projeto. Então, as pessoas usam no seu horário de lazer. Então, vão para outros lugares, as pessoas perguntam o que é isso. Na nossa academia do campo, a gente tem uma parede, um painel gigante com 7 princípios, com pessoas falando sobre os princípios. E é isso. Quanto mais pessoas, melhor. Dona Dulce colocou aqui, é realmente um resgate dos valores da sociedade que foi se perdendo. Então, cabe nós, empresas, organizações, a trazer isso. É nosso papel também, né? Uma cultura se constrói com o tempo. Então, a gente tem que acreditar e continuar. E a cada semana da gentileza e generosidade, é mais um reforço que a gente tem que continuar acreditando e ser apoiadores desse projeto. Isso. Marina, assim, a gente já sabe, né, que no século XXI, os analfabetos não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas serão aqueles que não sabem, né, aprender, desaprender e reaprender. Então, é isso que a gente tem feito. O ser humano não é um produto acabado, a gente pode melhorar, essa melhoria contínua, ela precisa acontecer, como a Simone bem falou, é no dia a dia, é no meu jeito, no meu comportamento. Aí, quando a gente fez esse TBT, o que acontece? As pessoas relembraram, e também a gente tinha novos colaboradores, então fez esse resgate para os colaboradores. Depois a gente participou de todo aquele questionário, toda aquela pesquisa para entender como que eu estou agindo enquanto cidadão, quanto eu sou generoso, quanto eu sou sustentável. O eu é muito importante porque às vezes a gente gosta muito de colocar que o outro é culpado. Ah, é o governo. Ah, é onde eu nasci. Ah, porque o meu pai. Ah, porque a sociedade. Mas enquanto eu sou dona das minhas escolhas, eu posso mudar a minha vida, os meus comportamentos. Vai depender do que eu quero para mim. Agora, sempre, sem dúvida, quando você implanta alguma coisa, tem aquela resistência, né? Tem aquela turma do tô pagando para ver, né? Tem os céticos, né? Tem aqueles que são os que não querem nunca nada, não, que jogam contra, tem sempre.
mas essa insistência, essa persistência que a gente precisa ter enquanto ser humano na vida da gente, faz com que a gente colha esses frutos. Não é fácil, claro que não. Não adianta a gente dizer que você implantar uma cultura nova ou reorganizar tudo isso é fácil. É um desafio, mas é uma conquista. Aquilo enche o nosso coração de muito, muito orgulho, esquenta o nosso coração. E até tem uma história lá atrás, quando a gente implantou, aí tinha uma situação assim bem legal de contar. Um colaborador chegou lá na cantina, lá no refeitório, e pediu para a nossa cantineira se ela podia fazer um favor de pegar um prato. E ela respondeu muito mal, assim, bruta. Aí ele falou: Nossa, mas você não fez o treinamento dos 7 princípios? Aí, como que é o teu respeito? Aí a colaboradora ficou assim, sabe? E essa história, porque dentro de uma propriedade rural, tem a rádio peão, que eles falam, que todo mundo fica sabendo de tudo. E essa história rodou toda ali a propriedade, sabe? E foi muito legal, porque o que trouxe para a gente? Olha, esse é o caminho, está dando certo, a gente está resgatando coisas que são importantes. Então, não tem como, aí você não vai poder medir isso, mas você mede o comportamento, o jeito que as pessoas estão agindo, que estão te tratando, né? Já na Morena Agro, a gente tem isso na nossa natureza, de cuidar das pessoas, dos ecossistemas, cuidar da nossa pegada de carbono, cuidar da sustentabilidade como um todo. Mas quando você recebeu esse presente, a gente gosta muito de falar que foi um grande presente esse projeto dos 7 princípios da educação para gentileza e generosidade, porque levou a Morena Agro para um outro nível. Quando a gente fala um outro nível, não é um nível melhor que os outros, não é isso. A gente não quer confete, não quer tapete vermelho, mas um outro nível, nível de proximidade, um outro nível de acolhimento com a sociedade. Então, não tem nada melhor do que isso, né? Você falou muito bem, Marina. Não adianta a gente ser uma ilha. O que adianta eu ser extremamente lucrativo e o colaborador que trabalha comigo ele não ter essa saúde mental, não ter essa qualidade de vida no trabalho, não ter essa segurança, não ter um jeito dele conseguir realizar os seus sonhos. Então, nós somos agentes, enquanto empresa, somos agentes dessa transformação. E está nas nossas mãos, só precisa a gente olhar para o lado e ver que pode fazer diferente. Essa palavra agente é muito boa, né? É tanto É, agente, nós, como agente de ação. É muito cômodo, exato. ouve muito por aí aquela questão da percepção, nossa, eu percebi que a situação podia ser melhor, aí tem a indignação, nossa, estou indignado com a forma, de tudo, né? Desde como a liderança pode tratar o colaborador, como um colaborador trata o outro, como esse exemplo da cantina, como toda essa rede de trocas, que às vezes vira até uma rede de intrigas, dependendo de como as trocas são efetivadas, né? Essas redes, potencializadas pela Rádio Peão e por outra, né, a Rádio Cafezinho e outras coisas assim. E e esse território de reclamação, então eu percebi, eu estou indignada, eu começo a reclamar, e isso não leva a nada, porque reclamar sem mudar comportamento, a partir do seu comportamento, ou a partir de um comportamento de uma mudança de conduta de grupo, que é complexo, né. Quando a gente fala numa estrutura corporativa, tem muito aquela questão, e a gente participou já de vários projetos de estudo de mapeamento de questões éticas dentro de uma empresa, e você não vai, o velho e bom dedurar, né, você vai falar: "Nossa, aquela pessoa está fazendo assim". É muito desafiador lidar com isso tudo, mas ao naturalizar, ao trazer essa pauta para todo dia, eu diria que é como uma iluminação, né? Tã! Aí você começa a perceber que de gesto em gesto, de palavra em palavra, e fico muito feliz, né, em nome da educação para gentileza e generosidade, em ouvir vocês cantando a musiquinha, que a musiquinha tem esse efeito. Você vai ouvindo, você vai falando, eu me sinto muito privilegiada, por exemplo, em escrever não sei quantas vezes por dia os 7 princípios para mensagens, e-mails, é no WhatsApp, é no texto, e a palavra tem uma força. Aí quando a gente repete isso, a gente coloca em circulação, algum resultado sempre virá.
Não vou trazer a parábola do semeador falando no agro, que vocês já devem ter passado por todos os tipos de solo, mas trago a imagem do polinizador, né? O que nós somos nesse percurso, como lideranças e como pessoas que estão inseridas no ambiente de trabalho, onde quer que esteja. Nós somos polinizadores, de tudo, da boa informação, da boa palavra, do desafio, da inquietação, e muitas vezes é melhor calar a falar, né, fica uma situação complexa. Então estimular esse território fértil para boas trocas muda muito as relações. Mas vou puxar um gancho aqui na nossa conversa, que é sobre os indicadores. Porque até então as pessoas falavam: "Ah, eu percebi, senti, né, eu tô sentindo, assim, que esquentou o clima, esfriou o clima", mas como você sente a relação entre as pessoas melhorando, se o clima é extremamente abstrato, né? Ele existe, mas não existe cadê o clima da empresa? O clima da empresa, se alguém fizer uma visita agora em qualquer espaço, até na nossa estrutura da educação para gentileza e generosidade, você não vai chegar, você sente o clima, mas você vê, mas não da forma tangível como a gente imagina. E esse salto de temos os indicadores e vocês como uma empresa piloto na implementação do projeto. Então, para quem está acompanhando a gente aqui, acessando gentilezagenerosidade.org.br, tem lá ambiente de trabalho e todo esse material que a Simone e a Dulce comentaram está disponível de maneira gratuita, tudo. Tem material de sinalização, tem tudo. Tem caneca, sacaneca, tem arte de caneca, tem arte do painel. E Morena Agro deu um salto e criou outros tantos materiais que a gente incorporou no nosso material para disponibilizar para todos nesse projeto piloto. E tem dinâmicas de desenvolvimento humano, são 7 dinâmicas com vídeos tutoriais, né, prontinhos para implementar. Tem manual de conhecimento e autoconhecimento, tem teste dos 7 princípios na linha de um teste psicológico, ou seja, tem uma série de ferramentas, tem oráculo, tem muita ferramenta para gratuitamente poder levar isso para todo dia. É gratuito, mas demanda um trabalho profissional de pessoas que acolham isso, aí a Dulce citou essa palavra, né, a proximidade, o acolhimento, você tem que acolher, porque não vai brotar nenhuma mudança na equipe se você não fizer nada, né, porque, assim, a só a reclamação eu diria que não vai trazer nenhuma transformação, não é? Tem que ter aquela persistência. E com essa implementação dos indicadores, b começa a vir a estrutura, então a primeira implementação dos indicadores dos 7 princípios, a primeira vez na história em Morenagro. E como é a sensação de vocês de ver de maneira tangibilizada, com gráficos, com resultados, nos mesmos moldes de outros tantos grandes indicadores que a gente tem, esse retorno do investimento, né, esse retorno do investimento de tempo, especialmente, né, investimento de tempo, investimento de energia, investimento de talento. Nossa, agora entrou numa seara que a gente adora falar. Assim, quando a gente percebe que pode materializar isso tudo que foi feito, esse trabalho todo, esse investimento, né, de energia, porque dentro de uma propriedade rural são vários fatores. Bom, agora é a época do plantio, eles não podem sair, agora é a época da colheita, eles não podem, agora é a época do manejo do gado. Então, assim, realmente você precisa criar essa agenda, esse calendário, bem, e ser muito disciplinado para você conseguir implantar tudo isso. E aí, quando você vê agora essa materialização desses números, o primeiro sentimento que vem é de alegria mesmo, de orgulho da gente ter participado e continuar fazendo parte. Porque, Marina, o que a gente precisa não é de empresas mais lucrativas, mas é de empresas mais humanas. E quando você fala que essa reclamação ela não leva a lugar nenhum, é isso que eu falo aqui dentro do escritório. Eu falo assim, gente, mas está muito difícil, principalmente para o setor de gente de gestão, está muito difícil de mão de obra, não tem profissional. As novas gerações, o que adianta eu ficar falando isso? Que adianta? Nada. Eu tenho que achar mecanismos, eu tenho que buscar ferramentas, eu tenho que estudar como que eu lido com essas novas gerações, o que elas estão esperando, como que eu faço com essa falta de mão de obra, com esse profissional. Eu vou treinar? Não vou treinar, porque depois ele vai trabalhar em outra propriedade.
deixa que vá, que bom. Se um monte de gente pensar assim, eu também vou receber mais pessoas assim. Imagine se o número maior de empresas implantarem os 7 princípios, sejam elas do agro ou não. Vocês começaram lá atrás com as escolas, e agora vocês estão ampliando esse horizonte todo, porque realmente a gente precisa que o mundo fique melhor, que a sociedade fique melhor, mais generosa, mais respeitosa, que tenha mais gentileza, enfim, que seja melhor. E aí, quando a gente vê esses indicadores, e a gente percebe não só aquele número materializado, ou aquele gráfico, ou aquele BI, mas você vê o comportamento. E por que que eu estou falando isso? A gente percebe esse clima. Porque a gente recebe outros colaboradores, recebe outros profissionais que vêm trabalhar com a gente. E aí a gente faz a entrevista de 30 dias, tá? Faz a integração, faz a entrevista de 30 dias. É unânime. O clima organizacional dentro da empresa de vocês é diferente. Por quê? Porque a gente é acolhido, porque a gente é tratado com respeito, porque não tem aquela ciumeira, aquele ego exacerbado que é natural muito das empresas, aquele vai tomar o meu lugar, eu não vou ensinar isso porque, nossa, eu não vou ensinar a cobra para me picar. Então, é nesse sentido, é muito bom ver tudo isso materializado, mas tem coisas que você não vai conseguir colocar num gráfico, Marina. Nós acabamos de fazer a nossa entrega da premiação da Safra 24/25, e ali a gente tinha vários profissionais novos que entraram no decorrer do ano, né? Então, eles nunca tinham pego porque a nossa outra festa foi lá o ano passado, em setembro. Não tinham pego nenhuma festa de premiação, de entrega da premiação. É impressionante como eles vieram falar, meu Deus, mas que festa diferente, mas todo mundo é igual. Mas tem que ser todo mundo igual mesmo. Por que que você está numa posição e o outro está em outra posição? Ele tem que se achar melhor. Então, isso é gentileza, isso é generosidade, isso é respeito. Então, é isso, Marina. É maravilhoso, mas tem coisas que você vai só sentir, não precisa ver. Sentindo, como a Simone falou, chegou no coração, tá, transborda, não tem como. É um mercado de indicadores, na verdade, né? A gente vive Exato, uma sociedade em que as prestações de contas, de maneira generalizada, são sempre numéricas, são sempre quantitativas, e para a gente exato, medir o qualitativo, até eu diria que é aquele convencimento, né? Para eu ter certeza de que isso funciona, vale esse investimento de exato. tempo, de energia, mesmo o material sendo gratuito, vale esse investimento? Quando a gente traz indicadores, vira mais um legitimador para falar que sim, vale. Porque a gente consegue comparar e a gente consegue medir os diferentes campos de, eu diria, de ecoar, né? Ou esses campos perceptivos. A pessoa, como ela percebe ela mesma. Será que ela é gentil? Será que ela é generosa? Ela é solidária? Como é que ela percebe o colega? Como é que ela percebe a liderança? Como é que ela percebe a empresa como um todo? E transformar isso em gráficos para você olhar e poder comparar, por mais que a gente tenha todo um território qualitativo que a gente percebe nesse clima intangível, eu diria que os indicadores surgiram para a turma do ver para crer, né? A turma do Exato. como é, eu preciso ver para acreditar que isso funciona. É, Novamente, é. dá trabalho. Dá trabalho. Eu lembro muito de uma. A gente tem o nosso programa Gentileza e Generosidade e o Poder dos Jovens. Já entrevistamos 75 jovens, crianças e jovens que desde cedo despertaram para a transformação social, né. E eu fiz essa pergunta uma vez, acho que para uma das nossas jovens, na época ela estava com 15, 16 anos, assim: "Como é que funciona? Dá trabalho?". "Ah, dá muito trabalho, mas se não tiver trabalho nenhum para mudar, qual é a graça que tem?". Então uma criança, um Exato. jovem já sabem que muitas coisas boas na vida para a gente conquistar, a gente vai ter que trabalhar um pouco. E eu diria que até uma preguiça relacional que foi cultivada e talvez pelo excesso de conexão com o digital, né? Então eu tô aqui sentada, por Exato. que que eu preciso olhar para o lado se eu posso te mandar um WhatsApp? Mas você tá do meu lado, vocês duas estão lado a lado. Ao invés de falar, olhar no olho, efetivar uma troca, eu mando um WhatsApp, aquele WhatsApp que dá múltiplos sentidos, né? Se você coloca 3 exclamações, você não sabe se a pessoa tá irritada com você ou se ela tá sendo
se Se a ela tá com pressa, se ela que... É, 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 se digitou sem querer caixa alta, escreveu não, você acha que a pessoa está gritando com você. E tem vários estudos exato. que dizem, né, que a gente lê com os nossos olhos e os nossos ouvidos. Então, se você está naquele dia torto e você lê não e parece não, e a pessoa só disse não e sem querer digitou caixa alta, e aí você cria toda uma rede de essa rede de Interpretações. É, brigas, os é, BO que a gente fala, as discussões de relação, os DRs, por é. falta de convivência. Então, propiciar essa implementação, e muita gente pensa, como vocês trouxeram, é só uma empresa grande, não precisa ser uma empresa daquele porte absurdo. As dificuldades que vocês têm no agro, e mesmo uma fábrica que você tem plantas em locais distintos, você não está no meio do campo, é sujeito ao clima, que pode chover, pode fazer sol, pode ventar. Então, tem a parte da fazenda, tem a parte da sede, e como você leva isso, né? A Dulce trouxe a palavra disciplina, e se a gente quer mudar alguma coisa, não existe nenhuma mudança sem disciplina, sem você se organizar. Exigir do colaborador, mais que do colaborador ou do líder, exigir do outro uma mudança comportamental. Sem você fazer nada, fica bem difícil, não? Inclusive, pegando esse gancho, né, desde o 2023 para 2024, a gente fez a implementação do 7 princípios de gentileza e generosidade, né, porque a gente gosta de repetir a palavra, né, gentileza e generosidade. O setor de gente e gestão se mobilizou junto com a diretoria para implementar a empresa. Aí a gente fez o TBT em 2024, inclusive está no nosso, né, relatório de sustentabilidade. Quanto a gente se orgulha de ter esse projeto vivo, né? Porque cultura, ela é viva, ela está em constante mudança. Então a gente tem que ficar, como eu falei, repetindo e aplicando, né? E aí nesse TBT, aí eu falei assim, cara, não vamos implantar para a gente gestão TBT. Eu fiz diferente, porque você pode criar em cima daquilo que já tem. É muito dinâmico. O que eu fiz? Eu lancei um desafio para cada gestor e coordenador de todas as áreas da empresa. Você vai ter material, que a gente recebe material, você vai falar sobre gentileza e generosidade, ou você vai falar sobre sustentabilidade, você vai falar sobre cidadania. Então, eu dei o papel para cada gestor, porque é deles, é o dia a dia tem que vir da liderança. O que nós fizemos estrategicamente, vou contar o segredo aqui, né? Opa. Eu dei cada princípio fazendo um estudo e uma leitura de cada gestão. Porque não adianta eu também pegar um princípio, né? Porque, na verdade, a gente também tem um termômetro, né? Os nossos indicadores vai trazer isso para nós. Vai trazer um termômetro de onde a gente precisa fazer um plano de ação. Porque, às vezes, dos 7 princípios, a gente tem um que a gente não está tão bom assim. E a gente precisa trabalhar aquele exercício ali. Então, nas nossas lideranças também, existe a vulnerabilidade das nossas lideranças. E, às vezes, ele tem um princípio que se sobressai e tem um princípio que, às vezes, ele precisa, né, olhar de forma diferente. Então, nesse momento, a gente fez as fortalezas. Então, o que eu fiz? Peguei cada princípio e dei para aquela liderança que ele tem aquele princípio como fortaleza. E aí ele foi na frente do auditório falar com os colaboradores sobre o princípio na visão dele, no setor dele, na interação com o outro setor. Então, assim, eu não fiz o treinamento, foi muito gostoso. Eu trabalhei por detrás da cortina. Quem fez o treinamento foi eles. Então foi muito gostoso. Maravilhoso. E aí a nossa colheita como gente de gestão, né? Não, foi maravilhoso. E voltando um pouquinho lá, essa ideia da Simone é muito criativa, né? E essa ideia da Simone foi, assim, espetacular mesmo. E quando ela fala das fortalezas e também dos gaps, né? Somos seres humanos, né? Em constante evolução natural. Voltando um pouquinho atrás, Marina, quando você fala desses números que os negócios, enfim, que as corporações têm a necessidade de ter esses números, esses indicadores, essas metas muitas vezes frias, mas o que vai conectar mesmo as pessoas são as histórias, sejam elas boas ou ruins. Então, é nisso que a gente tem que se agarrar. Como que eu quero essa transformação, como que eu quero essa melhoria do ser humano? Ele tendo boas histórias para contar, como ele foi tratado,
como ele tratou, como ele foi recebido, como ele recebeu. Então, isso tudo faz uma diferença muito grande dentro de uma empresa. A gente tem certeza absoluta do que está falando, porque a gente tem trabalhado outros programas também. Tem um outro programa que também a Umbigo do Mundo ajudou a gente a implementar, que é o Cultivando as Relações, que reforça esses valores, que traz à tona o que eu preciso melhorar enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto sociedade, né? Porque às vezes também assim, bom, eu não posso fazer nada pelo outro porque eu sou pequeno, porque eu não tenho condições, porque eu não tenho muito estudo. Cara, para com isso, né? Ninguém é tão bom que não tem que ensinar nada e nem tão ruim que não possa. É o contrário, agora me perdi, né? Ninguém é tão bom que não possa aprender e não tão ruim que não possa ensinar. Mas, enfim, é isso mesmo, Marina. Quando a gente fala desse resgate desses valores e como é possível, e que dá trabalho mesmo, porque quando você precisa sair da zona de conforto, tudo dá trabalho. Não adianta se iludir que não vai dar trabalho, que vai ser fácil, que não sei o que lá. E olha que a gente tem um suporte muito grande, como a Simone colocou aqui várias vezes, desse material riquíssimo que a gente tem, que você tem que adaptar, claro, nós tivemos que fazer isso também. Nós tivemos que adaptar a nossa cultura, a nossa linguagem, à disparidade de formações, muitas vezes aquele colaborador não é tão instruído, não tem tanta formação, então você muda tudo isso, mas está tudo certo, não tem problema. Você não perde a rota, não perde o objetivo, você fica com aquele guarda-reio do lado teu e você vai caminhando para chegar ao objetivo. E o objetivo é só um só, a gente realmente saber conviver mais em sociedade, mais e melhor, né? É incrível como a humanidade evoluiu em tantas coisas e tecnologicamente cada dia a gente se surpreende, inclusive com réplicas digitais, eu diria que é nos nanosegundos, né? Cada dia a gente tem uma inovação nisso. E como nós evoluímos, evoluímos no relacionamento com o próximo, que é o mais simples de todos, que é olhar para a pessoa do seu lado, né? Entender até essas palavras que circulam, o senso empático, né? Que está dentro da nossa matriz meu mundo, seu mundo, nosso mundo melhor. Meu mundo, eu vou me autoconhecer. Seu mundo, eu vou ter um senso empático com você, eu vou te escutar para entender que, assim como eu, existe você, existe o outro, né? E entender que a gente atua numa rede que pode ser sim de inteligência coletiva, enraizada, né, pelas raízes ou pelas copas, em que a gente, as árvores, em que tudo está interligado, inclusive o que a gente não enxerga, né, o que a gente não vê, o ar que a gente respira, tudo está interligado. E quando a gente prejudica, eu penso que a questão de sustentabilidade, e até quando a gente analisa nos nossos índices do Prêmio Educação para a Gentileza e Generosidade, que já vai agora para a sua sexta edição, quando a gente faz uma pesquisa no cadastro para o prêmio sobre quais desses princípios você utilizou, o menos citado é a sustentabilidade. Porque talvez tenha sido mais trabalhado ultimamente em todos os âmbitos, especialmente aquele imaginário da sustentabilidade do verde, né? Da proteção da natureza. Mas quando a gente começa a ter a consciência, e é outra palavra muito bonita nesse repertório, quando a gente começa a ter a consciência que ser respeitoso com o outro, ser gentil, tudo isso, ser generoso, ser solidário, também faz parte de um relacionamento sustentável e que a gente poupa muito estresse, muita dor de cabeça, né? Muita tensão, o burnout, né? Putz, vou explodir, porque eu tô. Se a gente souber conversar e entender que não tem o conflito sempre vai existir, né, que não tem o dono da quem é o dono da razão? Né, quem escreveu esse manual de certo e errado, mas tentar eu gosto da imagem da flexibilidade, né, do bambu que está ali, fica ali firme no bambuzal, até emite sons, né, quando o vento passa, faz a sombra, é alimento, e ele é flexível. Talvez a gente tenha sido formatado para uma era de certos e errados, né, de polarizados, de pessoas que detêm a informação, pessoas que não detêm a informação, e isso dificulta a relação das pessoas. Todo mundo parece estar a ponto de explodir, né?
Marina, a gente costuma falar assim que não precisa inventar roda, é você olhar para a natureza. E você é uma pessoa que fala muito, tudo está ligado a tudo, né? Uhum. E realmente, se você tiver essa consciência que você faz parte desse ecossistema e que esse ecossistema precisa trabalhar em equilíbrio, que é o que acontece na natureza. A natureza é o tempo de plantar, de crescer, de cuidar, de colher. Então, não tem, é só olhar aquilo e o ser humano se basear na natureza e a gente vai ter esse convívio melhor. E com certeza, a gente evoluiu em muitas coisas e parece que não sei o que aconteceu, esse olho no olho, esse abraço, esse olhar genuinamente para a pessoa, essa escuta de verdade, porque a gente muitas vezes está na frente da pessoa, mas está pensando em outra coisa. Então, se você não está aqui, mas está pensando em outra coisa, você não está em lugar nenhum, né? Esse é um É isso, outro né? problema também, né? Você não pertence, parece, àquele lugar. Então, é isso. Esse resgate, ele é necessário, e principalmente eu sou de uma geração, já sou sexagenária, mas assim, as novas gerações, elas precisam ter esse contato maior, olho no olho, pele na pele, não só através das telas, porque senão não tem como, não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio para isso. Se você não tem equilíbrio, não é bom. As nossas palavras têm peso e as nossas palavras têm impacto. Tem vários exemplos muito simples, né, no dia a dia. E se a gente pensar na relação entre colegas, entre pares, na relação de liderança junto com os seus times, dependendo do que você falar, você pode acabar com o dia do seu colaborador e acabar com a produtividade do seu negócio. Claro, Verdade. acho que a questão de verdades, as verdades que foram criadas, eu vou tratar verdades na linha dos fatos, né, ou das evidências, evidência de um determinado resultado de produção e o que aconteceu, mas são as evidências, né, não tratar isso como verdades. Isso não significa um amaciamento relacional, que eu vejo muito uma infantilização nos relacionamentos, em que tudo parece que tem que ser tratado como se fosse um resort, né, um clube de férias, você não pode ofender, você não pode falar, porque tudo vira, por exemplo, assédio moral, né, isso é muito desafiador. Se você olhou de lado, a pessoa já está me assediando moralmente. Se você pediu mais Ah, uma análise no relatório, isso vira também assédio, tudo vira assédio. E eu gosto de uma frase, eu uso várias vezes por dia, inclusive, que é assim: quem quer fazer, dá um jeito. Quem não quer, arranja desculpas e mais ainda encontra alguém para pôr a culpa, que é o mais fácil que tem, né? Achar culpados do se trouxe isso, né? A culpa é do governo, a culpa é de alguém, mas a culpa não é minha. É isso, né? A única coisa que eu sei, só sei eh, a frase dos gregos, né? Eu só sei que nada sei, virou, só sei que não fui eu. Quem foi eu não sei, mas eu só sei que não fui eu. E nessa terceirização do problema, as pessoas você trouxe essa questão da ausência, né, a pessoa não está lá, isso faz com que não exista uma presença. E quando você está presente, você começa a ser responsável. E o senso de cidadania que a gente fala nos princípios está muito conectado a essa responsabilidade, você é responsável por tudo que você faz. Talvez a gente tenha criado mecanismos de amaciamento dessa responsabilidade, né, ninguém é responsável por nada, ninguém pode ser eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu digo, porque eu vou ofender o outro, e algumas pessoas acabam se sobrecarregando, porque são os amaciadores, e as outras acabam encontrando o seu espaço, porque são, os protetores e os protegidos. E quando você cria um diálogo assim, fica muito complicado, né. Sempre alguém vai estar atacando outra pessoa, "Você está me atacando o tempo todo". É é desafiador, né, manter diálogos, estabelecer conversas, o lado reativo, né, você está sendo reativo, mas reativo, então eu estou respondendo, não, é reatividade. E a nossa visão, e conversando com as empresas, os espaços de negócios, com as escolas, é que a gente tem que tomar muito cuidado com o espaço que a gente concede para isso. Se você começa a tratar isso com 7 princípios, por exemplo, que é a nosso tratamento para essa pandemia relacional que a gente vive, que impacta no que se chama de saúde social,
A saúde social está com um problema gravíssimo. E falo como estudiosa de relações de trocas, né, que troca a gente está estabelecendo, tudo é monetizado e o tempo foi acelerado. E aí a gente se perde, porque é uma aceleração do espaço-tempo, com muita informação, a gente precisa dar respostas imediatas para o outro, a cobrança é imediata, mas o nosso cérebro, ele não funciona nos nanosegundos do computador. E aí pode se dar essa grande, vou usar uma palavra, uma grande pororoca, né, que gera essa confusão e deixa as pessoas perdidas. Que tal vocês encontram alguma solução para isso? Mais gentileza, mais generosidade, mais solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito, cidadania ajudam a apaziguar isso tudo? Assim, a solução eu acho assim, a solução é esse trabalho, como a Simone falou, diário, né? Esse comportamento teu diário, dessa insistência, essa persistência nas formas diferentes de você gerir pessoas. Como que você gere as pessoas, né? Se você pensar, nem tantos anos atrás, aquela manda quem pode, obedece quem tem juízo, Sim, sim. falando, especificamente falando sobre as corporações. Então, era assim que as coisas eram conduzidas, né? Você não tinha direito, você não podia, você era faça aquilo e pronto, em função de toda aquela história da Revolução Industrial, que você tinha que entregar resultados, e era isso que foi. E a gente cresceu, assim, eu sou dessa época, assim, que cresceu com esse tipo de metodologia de gerir pessoas. Ainda bem, graças a Deus, apesar da nossa legislação trabalhista ser super antiga, ter mais de 70 anos, mas ainda bem que a gente percebeu que precisava mudar dentro das empresas. E gerir pessoas, liderar pessoas, não era você ser mais um chefe, um mandatário, mas você lidera com colaboração, com performance. Então, para tudo isso acontecer, você tem que se desarmar, tirar aquelas capas do super-homem, Mulher Maravilha, que eu sei tudo, que eu posso entregar tudo como líder, e não é assim. Esse espírito colaborativo, trabalho colaborativo, ele precisa ser muito trabalhado dentro das empresas. E como que eu faço isso? Com grupos de trabalho, com a escuta ativa, com o olhar genuíno, com a proximidade, com a questão toda, Marina, porque muitas vezes também dentro das empresas se tem um falso clima organizacional. Ah, eu não vou falar, eu estou vendo que está errado, mas eu não vou falar, porque isso não é problema meu, não é do meu setor, eu quero mesmo que eles se estrepem, né? Que eles se deem mal. Então, esse falso clima organizacional, ele muitas vezes acontece porque as pessoas, lá na base da pirâmide, o que acontece com elas? Elas têm insegurança, elas não se sentem à vontade de colaborar, de contribuir. Eu não vou dar essa ideia para o meu líder, e o líder também, muitas vezes, ele não abre esse espaço, tem que colocar a minha culpa também na gente, né? Eu, enquanto liderança, não abro o espaço, vem uma ideia que talvez fosse boa, não, mas o meu ego é maior, então o meu ego tem que se sobressair, sabe o que eu penso, o que né? Eu, equipe, não funciona para ninguém, né? Então, é isso. Então, assim, uma forma da gente melhorar esse clima organizacional é escutando essas equipes, é uma boa forma. A gente faz parte da GPTW, então, somos uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, na nossa categoria de até 100 colaboradores. E isso é um bom indicador quando você, o colaborador, responde anonimamente aquele questionário, como que ele é tratado, como que é a segurança de trabalho, como que é a infraestrutura, como que é a relação dele com a liderança. E aí a gente vai extraindo informações importantes para você trabalhar e melhorar tudo isso. E sempre vai cair na situação do comportamento. Sempre vai.
não é essa seleção técnica, você vai buscar essa informação, esse conhecimento, mas o comportamento, ele já mostram as pesquisas para o líder do futuro, o comportamento vai fazer muita diferença. Tecnologia vai ser importante, sem dúvida, a escutativa, mas o comportamento ainda vão ser uma das 10 habilidades que vão ficar presentes nesse profissional do futuro, seja ele da que idade for, seja um profissional com 40 anos que vai ter que reaprender as coisas de tecnologias, de inteligência artificial, de novas plataformas, enfim, de novas profissões, não tem problema. Mas ele vai ter que saber lidar com todos esses comportamentos que você acaba de falar. Que, nossa, essa infantilização também. Meu Deus, eu não posso falar nada mais, eu não posso falar que o teu trabalho não teve a entrega que precisava ter tido, né? Então, eu, enquanto líder, eu preciso falar isso. Olha, você é melhor do que isso, você pode entregar um material melhor, né? Mas isso não é Aí você fácil, voar, vou ligar para mas voar. A tia mas brigou não é comigo, nem fácil, na mas pré-escola, né? ser líder é uma escolha, Marina. E se a gente escolheu É. isso, a gente tem que estar na chuva para se molhar mesmo, em busca desses novos conhecimentos que precisam e buscar conhecimentos antigos também. Porque ao longo do caminho a gente perdeu de verdade situações que eram base enquanto sociedade. E os sete princípios estão mostrando isso para a gente, né? Essa base para uma boa convivência, uma boa sociedade, para uma sociedade forte, não uma sociedade fraca, cheia de Frágil, mimimi, cheia é de, isso. nossa, não posso falar não, né? Frágil, exatamente, é frágil, né? Não tem É, resiliência. E quando a gente trabalha isso desde a exato. escola, de alguma forma, a gente começa a tratar do assunto. Mas para quem está acompanhando a gente aqui, que não sabe como surgiu a plataforma, tem vários caminhos que a gente montou a educação para gentileza e generosidade, mas um principal, que foi o ambiente de negócios, o ambiente de trabalho. Depois de termos ouvido uma coletânea ao longo dos anos de frases como cabeças vão rolar, uma linda frase para um gestor, né? Ah, Cabeças vão rolar. É só um fornecedor, pode extorquir. É só um fornecedor, pode extorquir. Problema tipo meu, problema tipo seu. Eu errei, mas você é o fornecedor, você que pague a conta. Entre outras frases, e aos poucos as pessoas sabiam que nós estávamos colecionando, então a gente recebia de diversas fontes, de clientes, de parceiros, de fornecedores, frases do dia a dia. E a gente muitas vezes se preocupa com diversas questões que são igualmente sérias, de igualdade, de gênero, de raça, de crenças, mas a gente se esquece dessa circulação de informações que a gente se acostuma a falar e acaba repetindo no dia a dia. Então é uma mudança narrativa, é uma mudança discursiva que é complexa de se fazer, porque o ambiente de trabalho ele também é permeado pela vida das pessoas fora desse espaço, com as suas famílias, com seus amigos e afins, e também é permeada pelo ambiente midiático. E há 15, 20, 30 anos, eu não vou muito além disso, que também não, né, eu não sei dizer o que foi há 50 ou há 60 anos o mercado de trabalho, mas essa interferência de vários aparelhos, gadgets, de muita informação chegando ao mesmo tempo, ela não existia, né? Tinha um rádio, era um outro formato de acesso à informação. Isso tudo confunde também, né, o seu processo decisório. Logo, é bem desafiador. Quando a gente olhou para isso tudo, pensamos: o que nós podemos fazer? Vamos criar uma plataforma. Então, esse foi o caminho. Como é que a gente modifica a conduta no ambiente de trabalho? Porque, de um jeito ou de outro, para a nossa subsistência, todo mundo vai ter que trabalhar em algum momento da vida. Como é que a gente transforma esses espaços em que muitas vezes a gente passa mais tempo do que com a nossa família? Em ambientes mais saudáveis, que sejam construtivos, que não sejam só massacrantes. E aí a plataforma com outras tantas conexões, tem várias, histórias, né, desse início, com a conexão com o Giving Tuesday, né, o Dia de Doar aqui no Brasil, a ideia de fazer algo a partir da infância o quanto antes, e aí surge todo esse território. E para nós, olhar essa questão, o chamado desse analfabetismo sociotransformacional que vai impactar, sim, nas profissões do futuro. Esse letramento dos 7 princípios, que precisa acontecer agora o quanto antes, né, tudo isso faz uma grande mudança. E a alegria que nós temos de ver o projeto implementado, acontecendo com porta-vozes potentes como vocês,
e especialmente estar num relatório de sustentabilidade. Do nosso lado, a plataforma existe há 5 anos, né, nós fomos criados em 2000, finalzinho de 2019 e 2020, né, a gente considera que 2020 foi nosso início. Em 5 anos, é muito gratificante estar num relatório de sustentabilidade como o de vocês. E essa é a nossa meta, né, levar esse exemplo para que outras organizações incorporem esse sistema que tem a sua, complexidade, que dá trabalho como tudo nessa vida, mas dá muito resultado também, né, dá trabalho, mas dá resultado relacional, e esse investimento relacional, ele é muito produtivo para todo o futuro. E assim o tempo voou, nossa conversa, que daria para a gente transformar em algumas horas. E para a gente concluir, quero ouvir o recado de vocês para as pessoas que estão nos ouvindo, especialmente no ambiente, de trabalho, as pessoas que estão no ambiente de trabalho, que estão perdidas e falando: "Ah, tá, eu quero participar disso, né, como é que eu participo? Como é que eu participo dessa semana e de todas as outras semanas?" O ano tem várias semanas, né, essa é só uma que a gente celebra os 7 princípios, mas qual a mensagem de vocês para as pessoas abraçarem, acolherem e colocarem em prática os 7 princípios no mundo das relações de trabalho? Eu vou pegar o gancho, né? Existe uma trend, né, que fala bem assim: primeiro você começa, depois você melhora. Eu acho que a gente também tem que ter a coragem, né, de primeiro começar. Então, a curiosidade. Pega o material da semana da gentileza e generosidade, analisa, cria uma ideia de como implementar, faz o primeiro passo, né? Então, assim, esse ano eu quero participar só ouvindo. Então, começa ouvindo os podcasts, o material, seguindo a página, ouvindo a música, né? E aí depois cria um plano, né? Além do janeiro, né? Tem janeiro branco, que você pode. Sobre saúde mental, resgate de valores é resgatar a vida das pessoas, né? Então, comece implementando se você não consegue agora. Não, quero começar agora. Entra já direto dentro da semana, já começa a multiplicar esse material que é maravilhoso. Só em multiplicar você vai estar plantando semente da gentileza e generosidade. Você está fazendo um ato de generosidade e fortalecimento da própria semana. Então, eu acho que primeiro começa, né? E depois você melhora. É isso. É Bom, que maravilhoso. espetáculo. Muito maravilhoso. Então, assim, é isso mesmo. Eu, falando especificamente para o agronegócio, Marina, assim, o que o agronegócio, ele pode ser, o agronegócio brasileiro, ele é muito tecnológico, muito, tanto a agropecuária como toda a nossa pecuária, a nossa, como eu digo, em termos de Brasil, muito tecnificada, e o agro também. Então, a gente pode ser inconformado, pode ser tecnológico, mas pode ser inconformado. Não aceitar que é assim mesmo, que não tem jeito, as pessoas estão desse formato, não tem como. Quando você é inconformado, você se mobiliza, você se movimenta e você busca novas formas de gerir os negócios, de gerir as pessoas. E eu comecei lá atrás falando que tudo vai passar por pessoas. Não tem como. Ah, só se você não tiver um negócio, aí tá tudo bem, mas mesmo assim você continua sendo ser humano, né? Então você vai ter que se relacionar com as pessoas, com os outros, seja no ambiente familiar, social, não importa. Então, assim, a gente pode, enquanto empreendedor, a gente pode ser aquele grão de areia. A gente pode ser aquela formiguinha que vai criar uma onda de movimentos, de ações positivas. Tem que começar, não tem outra forma. Comece do teu jeito, do teu tamanho, não espere só quando, porque também nem tudo se arremete a dinheiro. Tem coisa que não precisa de dinheiro, Maria. Precisa de vontade, de energia, de disciplina. Precisa querer, precisa ter propósito. Então, o nosso propósito sempre foi, na Morena Agro, não foi só o plantar e colher, mas realmente fazer alguma coisa diferente, deixar um legado. E para eu deixar um legado, para eu ser um estímulo, uma inspiração, eu preciso sair da minha zona de conforto. Preciso ser inovador, preciso ser inconformado, curioso. Então, é isso.
é possível, a gente acredita muito, tem certeza que transforma o negócio, transforma as pessoas que estão ali no nosso negócio. E vamos parar também de ficar com aqueles pensamentos limitantes. Ah, isso não vai dar certo. Ah, isso não é problema meu. Ah, eu já pago um monte de imposto. E daí, gente? E daí eu quero que o mundo, que o planeta fique melhor depois que eu me vá. É isso que eu quero. E é isso que a empresa quer também. Senão não tem para que a gente existir. Só passar por esse mundo, por passar para quê? Né? Então, é isso. Muito bom. Então, temos aqui, passo um, se você quer se relacionar, e já é um ótimo começo, né? Se a pessoa não se relaciona com nada, fica bastante complexo. Você precisa se conformar, e aí você precisa começar para depois melhorar. Muito bom, excelente caminho, para a gente é uma grande alegria, né? Ter em prática, que é brindar com solidariedade, diversidade, respeito, cidadania, gentileza, generosidade. E celebrar essa semana, celebrar todos os dias e celebrar essa parceria também. Então, é uma alegria ter vocês como implementadores da mais alta qualidade de todo o projeto piloto. E esse projeto piloto disponibilizado com várias dicas na plataforma. E Morinagro também à disposição, se vocês tiverem perguntas, encaminhem pela plataforma, né? Como é que funciona, como é que foi feito. Temos aqui 2 porta-vozes da implementação hiper Ah, bem sucedida, e os indicadores também, como esse primeiro passo, para que a gente possa quantificar a qualidade das relações e a partir daí atuar. Muitas vezes a equipe ah, entende os princípios de uma forma muito boa, mas a questão do respeito, como o significado, né, semanticamente, a palavra não está bem qualificada internamente, né, dentro dessa incorporação do manual das práticas de uma determinada organização, de um determinado negócio, os resultados podem vir com modificações aos indicadores. De repente, a palavra é respeito, em outros casos é solidariedade, em outros casos as pessoas confundem, né? E aí é o trabalho que se faz de olhar para esse mapeamento e implementar. Muito bom, nossa missão é essa, estar nesses relatórios de sustentabilidade como o de vocês. Uma ótima semana, muita musiquinha, Simone, Dulce, para entrar por Marina, todos os poros. Marina, então, a gente que agradece, né, a todos os ouvintes, ao Amigo do Mundo, enfim, ao projeto dos 7 princípios, né, da educação para a gentileza e generosidade. E também se coloca à disposição, aqui a Morena Agro, essa empresa que fica aqui no interior do Mato Grosso, na Garada Serra, se coloca à disposição, tem o nosso site lá, tem os telefones e somos muito acessíveis. Se quiserem entender mais as nossas dificuldades, as nossas conquistas, e fiquem à vontade para entrar em contato e a gente contar tudo o que vocês gostariam de saber. Obrigada, viu? Foi um prazer, de coração. Muito obrigada, uma ótima semana para vocês e muita gentileza e generosidade todos os dias. Até uma Amém. próxima, muito obrigada. Tchau.